No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não é de hoje que muitos entendem que as Escrituras Sagradas contêm os seus mistérios. Como diz Salomão em Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 6. E Deus, sendo o maior dos sábios, tem os seus enigmas, que faz seus filhos passarem por testes para se desenvolverem. No hebraico, é a língua utilizada para esconder estes mistérios dos livros sagrados, para nós, pela fé, e no conselho do Espírito Santo desvendá-los. Nisto se encontra o primeiro versículo da Bíblia, do compilado de livros levantados pelo sistema religioso, pois querer fazer parte da inspiração divina muito mais outros que abordaremos também neste canal. Em hebraico, o versículo fica assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Se fizermos agora links com outros versículos nas Escrituras, encontraremos este, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 19. Agora, de onde o apóstolo Paulo tirou essa ideia de que Jesus é o princípio, o primogênito de toda a criação? Se pegarmos todo o Antigo Testamento, não encontraremos nada que dê respaldo para isso. E o que Jesus tem relacionado com o termo no princípio? Como eu disse, meus irmãos, somente os mistérios de Deus escondidos no hebraico pode revelar tais coisas. Paulo certamente leu Bereshit entendendo seus significados e enigmas, e como todos eles conectam e apontam para Jesus, o Messias. O termo Bereshit, no dicionário Strong, código H7225, sendo da mesma raiz que o código H7218, significa primeiro, primogênito, cabeça, cume, altura referindo-se a estrelas, o melhor, selecionado e cabeça do exército. Jesus é o princípio. Jesus é o no princípio, pois Paulo, ao prescrutar as Escrituras, decifrou este enigma. Ele também é a cabeça do corpo. Ele está acima de todas as estrelas, e estrelas são anjos. O primogênito dos mortos está assentado no cume do monte de Deus à sua destra, o melhor de todos os seus filhos, selecionado por Deus para a santa missão, e cabeça de todo o exército do Pai. Agora, nos vem uma pergunta: se todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele, por que estamos debaixo de uma criação que quem domina é Satanás, como foi dito por Ele mesmo na tentação no deserto? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou,
e eis que chegaram os anjos e os serviram. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11. Olha que interessante. O mesmo que criou todas as coisas nos céus e na terra, não obtém o domínio de sua criação. A resposta para isso, irmãos, é impressionante. Esta terra que vivemos não é a mesma criada nos primeiros 7 dias de Bereshit. Estamos em uma terra caída, que está sob o domínio de Satanás. São os céus e a terra antiga. O Éden, ou paraíso, são os novos céus e a nova terra, falado em Apocalipse. É também dito lá que comeremos do fruto da árvore da vida, no meio do jardim de Deus. Ou seja, aquele lugar está intacto e não foi corrompido. Lembrem-se que Deus expulsou Adão e Eva e sua posteridade de lá. Preservou aquele lugar, para que voltemos no futuro e no agora, como foi dito ao ladrão na cruz. Jesus só pode construir toda essa nova criação devido à sua morte na cruz. Por isso, vemos o apóstolo João iniciando seu evangelho como Bereshit. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Ele começa falando, relatando o ministério de Jesus como o início de Bereshit, o início de Gênesis. João entendeu que ele refez a criação. Sua morte possibilitou criar tudo novamente. Pegar os filhos rebeldes, destituídos do Pai, para voltarem a serem filhos pela ação maternal do Espírito Santo. O Filho primordial refletiu a luz do Pai nos filhos imersos nas trevas. Agora, temos plena liberdade para voltar para nossa casa, pois lá tem muitas moradas. Nos próximos vídeos, nós entenderemos por que a Bíblia começa exatamente com a vitória de nosso Messias. Por que a Bíblia começa exatamente com o resultado da vitória do nosso Senhor Jesus. Mesmo que somente 4.000 anos depois da vinda de Adão e Eva para este mundo caído, Jesus vai manifestar-se historicamente a sua morte. Mas entenderemos também que a morte de Jesus é uma morte na plenitude dos tempos. Um tempo que está acima, temporal, acima de todos os tempos. Tudo isso, irmãos, graças ao nosso Messias. Ele é o princípio da nova criação. Fiquem na paz.